Prezados alunos, bem-vindos. É com imenso prazer que venho me reportar a vocês nesse novo sistema de ensino, no modo online do EAD Ciaba Marinho. Sendo algo novo e sofisticado, você é um professor em modo de ensino em sala de aula presencial. Apresento o meu material de ensino no modo PowerPoint de slide em vídeo aulas, e durante as apresentações haverá também fotos no modo de links em Word e vídeos técnicos sobre o assunto ministrado e coletados da internet no modo do YouTube. No modo do EAD está uma informação no início do curso que todos os alunos deverão fazer um diretório em seu computador para que sejam feitos download dos vídeos e fotos apresentados nesse sistema de ensino, que farão parte do aprendizado e servirão de material de trabalhos e provas e outras atividades. Começaremos com a parte da unidade 1.0, que fala sobre controles de operações de combate a incêndio a bordo. Me chamo professor Edson, sou capitão de cabotagem da Marinha Mercante Brasileira. Parte 1. Item 1.1. Principais objetivos do curso. Os alunos, ao final do curso, deverão saber: item 1, organizar e treinar equipes de combate. Item 2, inspecionar e executar pequenos reparos de equipamentos e sistema de detecção e extinção de incêndio. Item 3, controlar operações de combate a incêndio a bordo de navios. Item 4, investigar e compilar relatórios de incidentes envolvendo fogo. No item 1, organizar e treinar equipes de combate, o objetivo principal do curso são as técnicas de treinamentos e a organização das equipes de combate ao incêndio com segurança, que serão aplicadas a bordo em treinamentos com o objetivo de minimizar o máximo possível, dentro da realidade, prejuízos materiais e humanos em casos reais de combate ao fogo. O item 2, inspecionar e executar reparos de equipamentos e sistema de detecção e extinção de incêndio. O objetivo é instruir o aluno no modo virtual, através de vídeo técnico, a execução e aprendizado de reparos e conhecimento dos materiais empregados na técnica de combate a incêndio. No item 3, controlar a operação de combate a incêndio a bordo de navios. Dentro do contexto objetivo do curso teórico, os alunos deverão, no futuro, aplicar a bordo, durante o seu estágio, a praticar as técnicas aprendidas no modo teórico, através de treinamentos executados a bordo, junto à tripulação embarcada do navio. O item 4, investigar e compilar relatórios de incidentes envolvendo fogo. Será feito em modo teórico e prático, na plataforma de conhecimento do EAD,
conhecimentos teóricos de aplicação de investigação de incidentes e relatórios envolvendo simulações de sinistros a bordo. Item 1.2. As normas de segurança, princípios de sobrevivência ao fogo e objetivos da conscientização dos tripulantes. As regras de segurança citadas neste curso devem, doravante, ser rigorosamente seguidas pelos alunos, porque são de significativa relevância para a criação do hábito do convívio, com aplicações sistemáticas delas em todas as futuras circunstâncias a bordo. A disseminação a bordo, o sentimento de perigo e consequentes cuidados com a segurança a todos os tripulantes é ferramenta indispensável para o desenvolvimento da prática de proteção aos profissionais mercantes e ao patrimônio material. Item 1.3. Áreas de perigo de incêndio a bordo de embarcações mercantes e suas características, suas causas, risco de cada área e respectiva medida de controle. Uma informação: nesse módulo de slides haverá frases sublinhadas e com letras brancas, indicando um link de comunicação do PowerPoint com outros modos de apresentação como áudio, fotos e arquivos e vídeos coletados da internet, que servirão de material de estudo nesse sistema. Áreas de perigo de incêndio. As estatísticas indicam que as principais áreas de perigo de incêndio a bordo são praça de máquina. Nesse momento vou abrir um link aí indicando alguma foto sobre o assunto. Aguardando a abertura do link com a foto no sistema Word. Alarme do CCM, Centro de Controle de Máquina. No link da foto é mostrado o local de trabalho de um oficial de máquinas, a CCM, Centro de Controle de Máquina, onde são mostrados os painéis elétricos, os equipamentos demonstrativos de alarmes, manete de acionamento do MCP, motor principal e em cores encarnado na antepara a campanha de alarme geral e um difusor de saída de CO2 para todo o ambiente em caso de incêndio. Item B, acomodações.
Alarme das acomodações. Na antepara, na parte superior, é mostrada um alarme das acomodações com a sua buzina ou campainha de alarme geral. Item C, cozinha. Simbologia padrão. Na antepara da cozinha, um quadro demonstrativo no lado direito, os símbolos da IMO. A serem utilizados nos componentes dos desenhos técnicos dos planos de combate a incêndio para todos os navios mercantes. Ao lado esquerdo, ilustração dos procedimentos de técnicas de combate a incêndio. Estação rádio e compartimento das baterias, item D. Ao lado esquerdo, a foto do compartimento da motobomba, utilizada para o combate ao incêndio em caso de emergência. E ao lado, o compartimento de baterias que alimenta a estação rádio em caso de emergência na falta de energia do gerador principal. Item E, áreas de carga. Foto de uma embarcação atracada por Boreste no porto com carga com granéis sólidos sujeitos à combustão espontânea. Item A, incêndio nos espaços das máquinas. As principais causas são: item 1, vazamentos de combustíveis líquidos causados por falhas ou avarias em conexões. Devido aos constantes trabalhos de motores na praça de máquinas de um navio, frequentemente surge um vazamento nas redes de óleos combustíveis ou lubrificantes, nas conexões ou junto de expansões por meio de vibrações e calor, causando vazamentos que poderão iniciar em um princípio de incêndio, se não for logo sanado o defeito e corrigido o problema. Item 2, isolamentos térmicos embebidos com combustíveis. Outro problema constante na praça de máquinas são os isolamentos térmicos embebidos em combustíveis, que com o aquecimento constante no local poderão causar um princípio de incêndio que deverá ser tão breve possível sanado com a troca de isolamentos. Item 3, superfícies aquecidas, tais como tubo de exaustão, parte superaquecida de máquinas, as proximidades de redes de combustível e etc. Tubos de exaustão
e parte superaquecida às proximidades de redes de combustíveis são outro problema grave na praça de máquinas, que devem ser logo solucionados para que se evite o princípio de incêndio. Item 4. Trabalhos a quente, como soldagens ou corte com oxacetileno. Trabalho de corte e solda. Link com a foto de solda executada em praça de máquinas. Outro perigo iminente que, com precaução e conhecimento técnico, devem ser executados com segurança para que se evite o princípio de incêndio na praça de máquinas. Essas tarefas são executadas mediante preenchimento de formulário de PP, permissão para trabalho a quente, dentro das normas internacionais de segurança e do trabalho, com uso devido de EPI, equipamento de proteção individual, pelos tripulantes ou técnicos que executarão o trabalho no local. Item 5. Autoignição ou respingo de combustível em superfície aquecida. Outra forma de princípio de incêndio é a autoignição por respingos de combustíveis em superfícies aquecidas, que também deverá ser logo sanada com devido reparo para evitar que aconteça um incêndio na praça de máquinas. Métodos de contenção. São métodos utilizados tecnicamente de acordo com o uso das legislações em vigor internacionalmente e com as dos países de origem das embarcações, para que se evite princípios de incêndio ou outros sinistros que venham a dar prejuízos ao armador ou a vidas humanas. Item 1. Fechamento das portas estanques. Portas e vigias sempre fechadas. As portas estanques com airlock no convés principal do painel do contramestre, que deverá sempre estar fechada juntamente com as vigias da superestrutura, para evitar a entrada de gases explosivos durante as operações do navio no porto. Airlock é um sistema de pressurização de ar interno que evita a abertura da porta por pressão de ar externo. É semelhante como é o sistema de pressurização interno dos aviões. Essa pressurização evita entrar o ar aqui por essa porta aqui de porta estanque. A porta estanque, essa aqui é a porta contra fogo, de um airlock, e aqui é a porta estanque. Essa porta tem que se manter fechada, essa porta de ferro. Ela tem aqui as borrachas de vedação para evitar a entrada de água. Então essas portas, que é a porta de combate, porta de estanque, essa porta de combate, isso aqui é a porta estanque, que é para ser mantida o tempo todo fechado, justamente com a vigia do navio, para evitar a entrada de gases no compartimento, que pode originar numa explosão caso tenha alguma centelha aí. Fechamento, item 2, fechamento das portas corta-fogo, que é diferente da porta estanque. Que é o link da porta corta-fogo, a parte interna do navio, que deverá sempre estar fechada, juntamente com as vigias da superestrutura,
para evitar a entrada de gases explosivos durante as operações do navio no porto. O sistema de pressão para manter a porta fechada é feita pelo macaco, aqui na parte superior da porta, macaco de pressão na parte superior da porta. Esse macaco aqui mantém essa porta fechada. Quando você abre e passa por ela, ela fecha automaticamente por causa da pressão desse macaco, que é uma mola que tem aqui nessa parte aqui do equipamento do macaco. Então essas portas são de passagem dos corredores internos do navio, de um convés para o outro. Do convés principal, para o convés do tombadilho, para o convés do escritório, para o convés da guarnição, para o convés do comandante, convés do passadiço e etc. Item 3. Fechamento dos abafadores. Na superestrutura em geral, fechamento de todos os abafadores para evitar a entrada de gases explosivos durante as operações do navio no porto. Item 4. Spray de água e telas, com controle à distância quando aplicado. Link de foto de um sistema de sprinkler com a foto inferior de sua célula de acionamento com ampola com líquido de expansão ao calor, que acionará o sistema em caso de incêndio para ejeção de água aqui no sistema, pressurizada por bomba do sistema, que apagará o incêndio por resfriamento e abafamento. Então esse sistema aqui vai apagar o incêndio por resfriamento, porque a água que vem de uma bomba que puxa de um tanque de coletagem da água, esse sistema, quando estoura essa ampola, aciona o alarme geral de incêndio e também aciona a bomba. E a bomba aciona a água que é puxada do tanque para jogar aqui no sistema através desses bicos aqui. Quando quebra essa ampola, esse orifício de descarga aqui, esse protetor aqui do orifício, ele tem uma mola aqui dentro, ele baixa e a água cai aqui nesse sistema e vira tipo um chuveiro, né? Método de detecção. São equipamentos utilizados para a detecção de fumaça, calor e às vezes utilização de sistema de vigilância com câmeras ou grupo de ligados ou vigilância individual de tripulante a bordo no seu horário de serviço, que detectarão de imediato o princípio do sinistro para que logo se tome providência para a extinção do fogo. Item 1. Detetora de fumaça. Vou guardar aí a abertura do link da foto. Detetor de fumaça. É uma célula na parte superior, no teto interno da superestrutura da embarcação, para a detecção de fumaça e o princípio de incêndio. Na célula interna existe uma placa eletrônica ligada a um sensor LED
para a fumaça, que ao ser acionado, liga a campainha de alarme geral. Quer dizer, quando a fumaça entra aqui por essas entradas aqui de ar, a entrada de fumaça, essas aberturas aqui, essas três, do outro lado também tem. A fumaça passa no sensor de luz, aí aciona o sistema eletrônico e vai acionar a campainha de alarme geral. E lá no CCI, Centro de Controle de Incêndio, existe o painel eletrônico digital com toda a localização de todos os sensores existentes a bordo. Então esses sensores têm uma numeração aqui no corpo deles. Então lá no CCI, no painel, vai acusar o número e a localização do sensor que foi acionado. Aí fica mais fácil para a equipe de combate a incêndio localizar o princípio de incêndio. Item 2. Sensores de alta temperatura. Espera abrir a foto aí com o link. É o mesmo mostrado agora há pouco, a foto do sistema de Splick, que serve para detectar com seu sensor, foto abaixo, a alta temperatura no local do sinistro, para que haja o acionamento imediato do sistema que utiliza água para extinção do incêndio. Item 3. Sensores do aumento de taxa de temperatura. São sensores utilizados em sistema do tipo célula, semelhante ao detetor de fumaça, que ao aumento gradativo do calor acionará o sistema de alarme de princípio de incêndio, para que logo de imediato se tome providência para extinguir o sinistro. Item 4. Grupos, brigadas e vigilância constante. A bordo são utilizados de maneira essencial, quando necessário, para manter constante vigilância durante as operações da embarcação no porto, devido à natureza perigosa da carga. Hoje em dia, com o advento das altas tecnologias de eletrônica e com a redução da tripulação, principalmente nos navios tipo container, são usados câmeras com sensores de temperatura para a vigilância dos ambientes. Principais acessórios: são sistemas utilizados para o combate diretamente ao sinistro, com uso ou não de brigadas de incêndio, dentro das normas em vigor da segurança e técnicas empregadas no combate ao sinistro. Item 1. Sistemas fixos, tais como de água, espuma e CO2. Link com foto de um tanque com suas redes de comunicação do sistema fixo de espuma marca Sylvania, no seu compartimento pronto à extinção do fogo por abafamento. Item 02. Extintores portáteis de água, espuma, CO2 e pó. Extintor de CO2. Link com a foto de um extintor de CO2 fixo em antepara interna de bordo, pronto para uso na extinção de incêndio do tipo classe B e C. Item 3. Equipamentos móveis como de espuma, CO2 e pó.
Link com foto. Link com foto. Do lado esquerdo, extintor portátil de PQS, pressurizado, químico, para extinção de incêndio de classe B e C. Do lado direito, uma carreta móvel de PQS, químico, com ampola propelente, para extinção de incêndio classe B e C. Item B. Incêndio nas acomodações. Principais causas. No princípio de um sinistro, existem várias causas prováveis do começo e da propagação de um incêndio. Citaremos abaixo as mais largamente estudadas como causas imediatas de um princípio de incêndio a bordo do navio mercante. Item 1. Ignição de material de fácil combustão. Passar um vídeo aqui, um link de um vídeo mostrando aí a ignição de materiais de combustão e o básico do triângulo do fogo. O fogo está intimamente ligado à evolução do homem na face da Terra. Está presente a cada momento nas mais diversas atividades. Controlado é essencial à vida. Sem controle, transforma-se em incêndios causadores de destruição e morte. O propósito deste segmento de vídeo é fazer com que você conheça melhor o fogo e as condições necessárias para que ele ocorra. Desse modo, saberá quais os processos mais indicados para apagá-lo. Isso é fundamental para o combate a incêndio. O fogo surge quando existe a combustão. A combustão é uma reação química simples que se caracteriza por alta velocidade e grande desprendimento de luz e calor. Para que ela se processe, é necessário que estejam presentes o combustível, todo material suscetível de entrar em combustão, o comburente, o oxigênio contido no ar que respiramos, e temperatura de ignição, que é a temperatura necessária para que se inicie a combustão. Este triângulo permite visualizar os três elementos essenciais para que haja combustão. Quando os três lados estão presentes, forma-se o triângulo do fogo. Havendo a presença de apenas dois elementos, não ocorrerá o fogo. Assim, ao se retirar qualquer dos lados do triângulo, o fogo cessa. Esta é, em essência, a técnica de qualquer processo de combate ao incêndio. Vamos analisar cada um dos lados do triângulo para verificar como poderemos atuar praticamente para fazer cessar o fogo. O combustível, como sabemos, é tudo aquilo capaz de entrar em combustão. Chama-se de combustível tudo que queima na atmosfera.
Entretanto, até o aço que não é considerado um combustível pode, na forma de palha fina, queimar com grande rapidez e desprendimento de luz e calor. Os combustíveis podem ser alguns deles mudam de estado para queimar. A parafina, por exemplo, passa do estado sólido para o líquido e o que se queima são os vapores que se desprendem. Na vela, a chama não se origina no pavio, mas um pouco acima dele, ou seja, na coluna gasosa gerada pela parafina. Apagando-se a vela com cuidado, podemos reacendê-la aproximando-se uma chama acima do pavio. Enquanto o pavio está quente, continuam a se desprender vapores inflamáveis da parafina. Os combustíveis líquidos podem ser classificados em voláteis e não voláteis. Os voláteis são aqueles que desprendem vapores capazes de se inflamar à temperatura ambiente. Necessitam de armazenagem especial. Os não voláteis necessitam aquecimento para se inflamar. É o caso de certos óleos combustíveis. A retirada do combustível para extinguir um incêndio, na maioria das vezes, não é praticável. Entretanto, aquele que vai combater um incêndio deve sempre considerar que a retirada do combustível pode limitar o vulto do incêndio. É o caso típico de incêndio em mata, onde são abertas clareiras para debelar o incêndio. Por falta de combustível, o fogo se apaga ao atingir a área limpa. Em um incêndio alimentado por combustível líquido ou gasoso, o simples fechamento de uma válvula de interceptação apaga o fogo devido à falta de combustível. A retirada do comburente, que ao se combinar com o combustível possibilita a combustão, é o método clássico de extinção de incêndios. O principal comburente, como já foi dito, é o oxigênio contido no ar. Então, se conseguirmos isolar o oxigênio do combustível, o fogo se apaga. É o processo conhecido por abafamento. Esta outra experiência demonstra o que dissemos. O CO2 é um gás inerte que não alimenta a combustão. Lançado sobre o fogo, afasta o oxigênio do ar de junto do combustível e faz cessar a combustão. Do mesmo modo, a espuma lançada cria uma película que isola o ar do combustível, apagando o fogo. É necessário que se saiba que existem combustíveis que podem queimar mesmo no vácuo. Para o combate ao incêndio nesses casos, é necessário que se crie uma condição especial que atua em nível molecular, alterando-se a cadeia de reação existente entre o combustível e seu comburente estrutural. Essa afinidade química existente entre combustível e comburente pode ser considerada como mais uma condição para a existência da combustão. Isso poderia fazer nosso triângulo evoluir para um quadrilátero do fogo. Como a reação em cadeia só aparece em raríssimos materiais, ficaremos com o nosso triângulo, que permite melhor memorizar os elementos básicos necessários à combustão. Veremos em seguida como podemos atuar no triângulo no seu lado referente à temperatura. A combustão só é possível quando o combustível atinge sua temperatura de ignição. Somente ao atingir essa temperatura é que o combustível queima. A temperatura da chama que se aproxima faz o combustível atingir sua temperatura de ignição. É fácil concluir que se abaixarmos a temperatura de um combustível ou da região onde seus vapores flutuam abaixo da temperatura de ignição, a combustão cessará. Esse é o segundo método básico de extinção de incêndios, conhecido como resfriamento. É o método mais antigo de se apagar incêndios, e seu agente universal é a água.
A água, entretanto, nem sempre pode ser empregada. Nos incêndios de combustíveis líquidos, a água usada de maneira inadequada aumenta as proporções do fogo. Do mesmo modo, em incêndios de material elétrico, não se deve usar a água, porque ela é a condutora da eletricidade. Essa experiência mostra isso. A água conduz a corrente elétrica que acende a lâmpada. Como condutora, a água provoca curtos-circuitos e pode levar a corrente até o homem que a utiliza para combater o incêndio. Vimos neste segmento o que é a combustão, quais os elementos necessários para que ela ocorra e os processos para interrompê-la. No próximo segmento, passaremos a tratar do incêndio que, em essência, é uma combustão não controlada. Item 2. Cigarros e fósforos, incluindo o depósito de baganas acesas no lixo. Um dos meios mais prováveis da maioria de princípios de incêndios a bordo, devido à falta de conscientização da tripulação e à falta de conhecimento como treinamento para que a mesma fique sintonizada, são o uso de cigarros a bordo. E extremamente perigoso, com maior número de ocorrências de início de sinistro a bordo das embarcações. Tanto que hoje em dia, as empresas de grandes portes petroleiras, junto ao contrato de trabalho, assina-se um termo de compromisso de não uso a bordo de cigarros ou outras substâncias tóxicas à saúde do trabalhador, podendo isso acarretar, sem caso de reincidências do uso em ambiente no trabalho, a demissão por justa causa. Item 3. Produtos testes adjacentes a superfícies aquecidas, como lâmpadas e outros equipamentos elétricos. Outro problema encontrado a bordo são esses materiais junto às superfícies aquecidas, tais como máquinas que aquecem muito próximo aos papéis, produtos testes, latas de óleos e etc. Ou até abajures envoltos em panos ou papéis transparentes, com lâmpadas de alta potência que, sem dúvida, em larga exposição, fará com que se inicie um princípio de incêndio. Item 4. Defeito de sobrecargas em sistemas elétricos. Outra das mais principais causas de princípios de incêndio, principalmente na praça de máquinas, onde se encontram vários equipamentos elétricos ligados ou interligados, causando o aumento excessivo de sobrecarga nos circuitos elétricos, causadora de incêndio na praça de máquinas. Item 5. Na lavanderia, instalação incorreta de secadores ou falha na sua manutenção e limpeza. Uma das causas extremamente preocupantes a bordo dos navios é o posicionamento do local da lavanderia de bordo, da maioria dos navios mercantes. Localizada abaixo do convés principais, na parte interna da superestrutura, próximo aos corredores das acomodações da tripulação, da guarnição e de convés e máquinas, geralmente é deixada sem vigilância no momento das operações de lavagem das roupas. E nesse momento
é que surgem os problemas de superaquecimento dos motores ou circuitos elétricos, caso haja instalações elétricas inadequadas ou falhas de manutenção do sistema, provocando com isso o princípio de incêndios no local da lavanderia. Passamos agora aos métodos de contenção. São métodos utilizados tecnicamente de acordo com as legislações em vigor internacionalmente, como nos países de origem das embarcações, para que se evite princípios de incêndios ou outros sinistros que venham a dar prejuízo no armador ou a vidas humanas. Abafadores e porta-corta-fogo. Guardar bem o link da foto. Porta-fogo já foi mostrado aí no link anterior. O objetivo dessa porta é evitar a entrada de gases para o compartimento interno da superestrutura, entre um compartimento e outro, entre um convés e outro. Sistema de borrifa. É a foto mostrando um sistema de sprinkler. Olha essa foto 1, 2, 3, 4, 5, 6. O acionamento do sistema de sprinkler usadas no convés de navios químicos e do tipo GLP, navio gazeiro, atuando no combate ao fogo no convés principal. Construção com materiais que retardam a ignição. Hoje em dia, devido às normas internacionais de segurança à navegação e trabalho, como as convenções internacionais em vigor e a legislação interna de cada país de origem da embarcação e as tecnologias modernas, os navios são construídos com alto padrão de segurança à navegação e materiais de combate ao fogo e a qualquer sinistro que venha atingir a sua estrutura interna e externa. Revestimento do convés com material à prova de fogo. Como no parágrafo anterior, os materiais de revestimento, tanto no convés, superestrutura externa e interna, porões de carga, praça de máquinas e paióis, são revestidos nos estaleiros de construções dessas embarcações com os mais modernos materiais de revestimento e acabamento para evitar o incêndio. Mobília fabricada com material à prova de fogo. A fabricação das instalações internas, como o revestimento das anteparas internas, portas, mobília em geral, são fabricados com o que mais tem de moderno no mundo e testados em laboratório para a contenção do princípio de incêndio a bordo dos navios mercantes. Método de detecção. São equipamentos utilizados para a detecção de fumaça, calor e às vezes utilização de sistema de vigilância com câmeras ou grupo de brigadas ou vigilância individual de tripulante a bordo, no seu horário de serviço, que detectarão de imediato o princípio do sinistro para que logo se tome providência para a extinção do fogo. Detetores de fumaça. Detetor de fumaça
célula do detector de fumaça, foi mostrado já anteriormente. A fumaça, quando cai aqui nesse detector, alarma o sistema geral através de um sensor de LED de luz, acionado todo o sistema para detectar o princípio de incêndio através da fumaça. Sensores de temperatura. Foi mostrado também no item anterior. Sistema de sprinkles. Vou passar aqui um vídeo mostrando um sistema de sprinkles, funcionamento. Os sprinklers são cuidadosamente projetados para combater ao princípio de incêndio, sendo acionados apenas naquela área onde houver o aumento da temperatura. Neste vídeo a gente vai apresentar a composição do sistema de chuveiros automáticos, pegar um bico de sprinkler e mostrar para vocês a composição desse bico de sprinkler, apresentar algumas estatísticas bem novas ali de 2013 e apresentar algumas falhas que foram reveladas por essas estatísticas no sistema de chuveiros automáticos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Me chamo Fabrício Nogueira. Bom, os sistemas de chuveiros automáticos estão padronizados na NBR 10897, que por sua vez tem a sua principal base na norma americana, na principal fundamentação, né, na norma americana NFPA 13. Em uma pesquisa feita em 2013 pela mesma NFPA, mostrou alguns números bem interessantes. Ela mostrou que em casos de incêndio, 96% dos casos os sprinklers foram acionados, onde 89% das vezes um princípio de incêndio ou foco de incêndio ele foi controlado ou ele foi extinto. Um dado que também chama a atenção nessa pesquisa é que quando havia sprinkler nas edificações residenciais, a taxa de morte caía em 82% e danos materiais, né, a edificação caía em 68%. Então só por aí é possível verificar a eficiência desse sistema, né, do sistema de chuveiros automáticos no combate ao princípio de incêndio. Agora observe que o sistema de sprinkler é o sistema mais barato, ele é mais barato, capaz de ao mesmo tempo detectar, acionar o alarme e iniciar o combate ao foco de incêndio de forma completamente autônoma e localizada, beleza? Então aqui no Brasil temos a NBR 10897 que vai abordar o tema Sistemas de Proteção contra Incêndio por Chuveiros Automáticos. Ele vai falar muito sobre o projeto e o projeto de uma forma geral. Nela você consegue observar o tipo de material que você vai utilizar na execução, tá, dessa instalação. Vai observar também, por exemplo, cores dos sprinklers que vão ser utilizados e no final os anexos eles vão trazer dados importantes como inspeções e manutenções que você pode fazer na tua rede do sistema de sprinkler. Bom, o primeiro ponto importante que chama a atenção é que as edificações devem ser projetadas de acordo com o seu risco, que está discriminado, inclusive, com exemplos nessa própria NBR, tá? Então as edificações podem ser divididas em risco leve. Aí dentro você tem como exemplo igrejas, escolas, hotéis e edifícios residenciais. Tem a classificação de riscos ordinários, que ele tem dois subgrupos. Tem os riscos extraordinários também, que são divididos também em dois subgrupos. No nosso e-book é possível você verificar mais exemplos de classificação de riscos da edificação. Agora voltando, observe que o título da NBR é Sistema de Proteção contra Incêndio por Chuveiros Automáticos. E numa visão geral, temos estas subdivisões. Temos o abastecimento de água. Bem, há necessidade que o abastecimento de água seja feito por fontes confiáveis e devem estar sempre disponíveis. Tem o sistema de bombas. Quando não é possível apenas através da gravidade gerar pressão e vazão, é necessária a instalação do sistema de bombas para gerar essa vazão e pressão no bico de sprinkler mais desfavorável. Temos o sistema de controle e alarme constituído por válvula especial que controla o escoamento da água e aciona o sistema de alarme. E temos por fim a rede hidráulica de distribuição, que é toda a canalização que vem após o sistema de controle e alarme.
Bem, o sistema de chuveiro automático podem ser de 4 tipos, porém eu vou falar só de um deles, que é a canalização molhada, o qual é o mais visto aqui no Brasil. Bem, neste tipo de sistema, a rede é pressurizada com água nas tubulações, que em caso de aumento da temperatura, há o acionamento do bico de sprinkler. A grande restrição desse sistema acontece por conta da temperatura. Onde as temperaturas podem gerar o congelamento da água que está dentro da tubulação, este sistema não pode ser utilizado. Ainda temos o sistema de canalização seca, o sistema de pré-ação e o sistema de dilúvio. Agora o bico de sprinkler ele tem uma subdivisão no próprio chuveiro, tá? No próprio bico. Aqui você tem o defletor, que é responsável em gerar a forma e a distribuição da descarga de água. Você tem a ampola de vidro e o líquido termossensível, que ao expandir esse líquido termossensível, ele se expande com o aumento da temperatura, rompe essa ampola de vidro, que aqui em cima você tem um obturador, que esse obturador suporta a água. Quando há o rompimento dessa ampola de vidro, ele cai e a água cai sobre o defletor. Assim funciona a canalização molhada. Agora, um ponto importante que eu chamo a atenção também para você verificar todo o teu sistema de chuveiros automáticos é a certificação do seu produto. Então, no Brasil hoje é possível já adquirir de fornecedores confiáveis produtos certificados, desde a tubulação, passando pela válvula, chegando à casa de bombas, né, chegando à própria bomba. Você consegue produtos normatizados e certificados, tanto pela ABNT quanto por alguns órgãos internacionais. Posso citar os mais indicados, que é a FM Global e a UL. Agora, na questão de manutenção e erros, eu gosto de citar também uma outra parte da mesma pesquisa que eu falei lá no início do vídeo. Ela é relacionada quanto ao não acionamento do sistema instalado de sprinkler. Ou seja, há o sistema, porém ele não foi acionado no momento certo por algum erro. Bem, o maior erro encontrado pela pesquisa da NFPA, ocasionando 64% das falhas do sistema de sprinkler, está no desligamento do sistema, quando tinha uma válvula fechada ou quando a bomba estava desligada, tá ok? Então 64% dos casos aconteceu por desacionamento desse sistema acidental. Agora, o segundo colocado, com 17% das vezes, é o mau funcionamento do sistema, ou seja, não houve uma manutenção necessária para que no momento do incêndio, no momento requerido, ele entrasse em acionamento correto. O que eu oriento é criar uma rotina de inspeção e manutenção. É muito fácil, olhar se tua válvula está na posição de aberta e olhar se tua bomba está ligada. Só isso, então cria uma rotina, implementa essa rotina de olhar a tua casa de máquina de incêndio se as válvulas estão abertas e se as bombas estão acionadas. Bem pessoal, o assunto sprinkler ele é muito grande, então tentei resumir, mostrar para vocês aqui. Falamos então um pouco sobre o sistema de chuveiros automáticos, falamos sobre o próprio bico de sprinkler, falei um pouco sobre a estatística da NFPA 2013 e de inspeções que podem ser implementadas no teu sistema. É isso, espero que tenham gostado. Compartilhem, comentem lá, deem um like pra gente e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Um abraço. Patrulhas, grupos de brigadas. Já foi mostrado anteriormente lá esse sistema de patrulhamento e grupos e brigadas de pessoal de combate a incêndio. Principais acessórios: sistema fixo com hidrantes e mangueiras, posto de incêndio, link com foto de uma caixa de incêndio contendo a mangueira, um esguincho de conexão rápida, a chave de articulação para engate rápido,
e a tomada de conexão para a mangueira de incêndio com a válvula de abertura para a água. Extintor portátil com mãos de água. Indique com a foto no lado esquerdo de extintor portátil de água pressurizada. E ao lado direito o extintor de água com ampola de jato propelente. Então aqui é o extintor, aqui é a ampola com jato propelente da água. A água está aqui dentro e aqui o gás entra aqui dentro do extintor e faz a pressurização para a descarga da água pressurizada. Aqui no caso desse extintor aqui de água pressurizada do lado esquerdo, já está o gás pressurizado aqui dentro para poder, quando você acionar o mangote, a válvula do mangote, a água já sai sob pressurização para apagar um incêndio de classe A. Item C, incêndios na cozinha. Principais causas. A cozinha de uma embarcação é local de constante uso do fogo. Por isso, todo cuidado são necessários e técnicas apropriadas devem ser utilizadas pelo profissional da área para que um bom andamento do trabalho seja realizado com grande segurança, com uso de EPIs e conhecimento das técnicas de combate ao fogo. Item 1. Superaquecimento de líquidos, combustíveis e gorduras. A maioria dos princípios de incêndio na cozinha é de classe K, incêndios em líquidos gordurosos, vegetais e animais. Tem como meio de extinção os equipamentos portáteis de CO2, que apagam incêndio do tipo classe B e C, e extintores portáteis do tipo classe K, de Alon. Botei aqui um link de uma empresa chamada Buca, que mostra aí os extintores de classe K e os incêndios em cozinha. É necessário ter a internet aí para você abrir o link. Vou abrir o link aqui pela internet para ver aí a página da empresa Buca, falando sobre esse extintor aí e os incêndios na cozinha. Estava com a internet desligada, por isso que está demorando um pouco. Eu desligo a internet para evitar problema com a gravação do vídeo, a videoaula. O computador ainda está abrindo a internet agora.
Demora um pouco que a minha internet é lenta. Mas vai abrir aí o link da Buca, falando sobre extintor e incêndio de cozinha. É interessante ver esses links aí na internet, que você aprende muita coisa com relação a essa parte de combate a incêndio. Sempre estou visualizando pela internet tudo que se tem de melhor e mais moderno na parte de combate a incêndio hoje em dia aí. Você não pode ficar só no passado, tem que ficar no presente e no futuro também. Aguardar o link abrir aí, uma página da internet da empresa. Já estava com problema na internet. Aqui é a página da Buca. Aqui tem sistema de combate a incêndio, ó, CO2. É bom você dar uma pesquisada ao aluno aí sobre essa página aqui, para você aprender um bocado de coisa aí interessante sobre esses equipamentos. Sistema de água, espuma, sistema de Novec, que eu não conheço. Sistema de FM também não conheço. Sistema para cozinhas industriais. Sistema de pó químico. Aqui é só a parte de canhão. No navio tem canhão de incêndio, né? Canhão monitor fixo, canhão monitor portátil. Aqui fala sobre a parte dos extintores. Foi apertar, vai querer abrir o link dos extintores. É só passando o cursor em cima, mostra o material que está dentro da página da internet da empresa. Aqui, ó, os extintores, ó, tá vendo? Abriu os extintores, ó. Mangueiras, também o tipo de mangueira. Cada um desses itens aqui, você vai passando, você consegue ver o material que tem aí na empresa e para que serve, os hidrantes e tal. Vou voltar para a página principal aqui. Essa página principal aí fala do extintor que nós estamos falando agora aí, o extintor de classe K, os incêndios em cozinha. Incêndios que envolvem meios usados para cozinhar, como óleo de cozinha, gordura e banha. Já por algum tempo tem sido o principal fator de danos materiais, tendo provocado vítimas fatais ou não. Com o tempo, a evolução e a alta eficiência dos equipamentos de cozinha industriais e comerciais, somadas ao uso de óleos não saturados e as altas temperaturas, contribuíram para o aumento significativo do risco de incêndio mais forte, que forçou a criação de uma nova classificação para incêndio, como os desse tipo, a classe K de incêndios. Se compararmos com líquidos inflamáveis, veremos que incêndios em cozinhas industriais e fritadeiras, em particular, são unicamente diferentes e bem mais difíceis de apagar, o que ajudou na criação dessa nova categoria de incêndios. Nesse caso, a extinção do fogo se dá porque todo meio de cozinhar, animal ou vegetal, líquido ou sólido, que possa provocar o início de incêndio, contém um certo nível de gordura saturada que, ao entrar em contato com agente extintor de base alcalina, como o extintor classe K, a altas temperaturas provoca uma reação chamada de saponificação. Essa reação forma uma espuma que consegue abafar o fogo e conter
e conter os vapores inflamáveis e o combustível quente. A boca desenvolveu o agente saponificante de classe K, batizado de Comet-K. Este agente, ao ser aplicado como uma névoa fina, apresenta a vantagem de poder resfriar o meio de cozimento e assim abaixar a temperatura, tornando-se o agente Comet-K mais eficiente para combater esse tipo de incêndio. Os extintores de classe K ainda são reconhecidos como os mais eficientes para a proteção e operação de cozinhas industriais e são altamente recomendados para as normas internacionais, como a NFPA 10, desde a sua versão do ano de 1998. A Buca oferece o extintor classe K na versão portátil modelo MPK6, com carga de 6 litros. Veja o link abaixo para mais informações. O extintor classe K. Além disso, para a proteção automática, a Buca desenvolveu o sistema classe K Veloz. Esse sistema, indicado para cozinhas profissionais, atua automaticamente através de detetores de temperatura ou manualmente pelo operador. A proteção com o sistema veloz abrange tanto a coifa quanto o duto, dispensando o uso de soldados para esta aplicação. Este sistema é fornecido com cilindros em aço inox carregados com 15 ou 20 litros de agente Comet-K. Vale lembrar que o uso de soldados para a proteção de coifa é vedado pela norma NBR 14518, item 55416 e AIT 38/2004 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Bem, meus amigos, está aí a apresentação do extintor Buca. É excelente para a extinção do incêndio na cozinha, do tipo classe K. Item 2. Superaquecimentos em frituras. Devido às altas temperaturas no ambiente do fogão, tem que se ter cuidado redobrado com o uso de materiais gordurosos em panelas e frigideiras e deixar sempre o elemento exaustor ligado acima do fogão para que se evite o superaquecimento dos gases exalados desses componentes. Item 3. Superfícies superaquecidas. Nunca deixar que superfície aquecida ao extremo fique perto de materiais altamente combustíveis, como panos, papéis oleosos e gordurosos. Item 4. Defeitos em conexões elétricas. Geralmente na cozinha, devido à escassez de tomadas, tende-se a ligar os equipamentos em uma única conexão, causando com isso superaquecimento e sobrecarga no sistema, o que causaria o princípio de incêndio. Item 5. Líquidos gordurosos. Da mesma maneira que foi tratado no item 2. Métodos de contenção. São métodos técnicos para se evitar o princípio e a propagação do sinistro a bordo do navio mercante. Portas corta-fogo, supressão da ventilação e abafadores. Passar um vídeo sobre o uso de fechamento dos abafadores. Bom, agora a gente vai demonstrar para vocês o desarme do dumper externamente. Você pode ver ali a bobina, o êmbolo onde o Luiz está com o dedo, a alavanca de desarme e ali embaixo tem uma chave fim de curso que tem uma rodinha. É aquilo ali que vai desligar o exaustor no momento que for desarmado.
vai fazer o teste com o exaustor ligado, para você ver como que desliga. Ok. Acho que deu para ver bem ali o que acontece. Né? A hora que o sistema do Almirect desarma, automaticamente ele manda tensão para essa bobina. Que é uma solenoide que forma um campo magnético que atrai esse êmbolo para baixo. E esse pino desarma a alavanca. Aí fecha o dumper. Ao mesmo tempo que ele fecha, ele desliga o exaustor. Como eu falei antes, para o fogo não se propagar para cima. Para o próprio poder de sucção do exaustor não puxar o fogo para cima e espalhar o fogo pelo duto. Ok? Agora para rearmar, é assim, ó. Digamos que aconteça isso, você vem aqui em cima, está desarmado. O rearme é assim. Deixa a alavanca para cima, trava, novamente. Fazer um pouquinho de força para travar. Aí. Beleza. Funcionando outra vez. Ok? Então quando você conseguir fumaça na loja, a primeira providência é você subir aqui na casa de máquinas e observar esse dumper que fica do lado de trás do exaustor do duto que sobe do broiler e corre no chão para entrar no lavador de ar. Tem uma escada em cima que foi mandado fazer, desce uma passarela para você poder passar tranquilo. Isso aqui pode acontecer, ele não precisa ser acionado. Se você passar, bater com o pé aqui, ou qualquer coisa cair e apertar isso aqui, ele vai desarmar. Por quê? Porque ele vai fazer o mesmo efeito. Então, tomar cuidado quando passar. Se caso acontecer, a primeira providência é você vir aqui e ver se não está desarmado. Se estiver desarmado, rearma e tudo volta a funcionar normalmente. Ok? Bom, agora a gente vai... Item 2. Mantas abafadoras apropriadas. Encontre-se na cozinha do navio mercante, em uma caixa apropriada para uso no combate do princípio de incêndio, de uma substância gordurosa oleosa e até mesmo para o abafamento e extinção de um incêndio de uma pessoa que venha no momento do uso dessa substância, a roupa venha a sofrer incêndio e seja necessário o uso imediato da manta abafadora. Método de detecção: grupos, patrulhas e brigadas são utilizados de maneira essencial quando necessário para manter constante vigilância durante as operações na cozinha. Principais acessórios: sistema fixo como hidrantes e mangueiras, como foi mostrado anteriormente. Aqui a foto do sistema fixo com hidrante e a mangueira, poste de combate de incêndio. Vai ser utilizado na hora do princípio do combate a incêndio. Item 2. Extintores portáteis como os de água, exceto quando o fogo for de óleos e gorduras, CO2 e pó químico. O link, aí um link com a foto de um extintor de CO2 numa prepara interna de bordo, pronto para uso na extinção de incêndio do tipo classe B e C. Item D. Incêndios elétricos na estação rádio ou no compartimento das baterias. Quais são as principais causas? Sobrecarga e curto-circuito.
Nos navios mercantes modernos, não temos mais a estação rádio com equipamento de propagação em alta potência de sinais Morse ou de radiofonia, devido às mudanças tecnológicas nos equipamentos que se tornaram portáteis e com a extinção do oficial de radiocomunicação. As estações rádio diminuíram de tamanho e modernidade, com o uso de computadores portáteis e equipamentos modernos, como a estação do sistema GMDSS. Mesmo assim, ainda devido à utilização de cargas elétricas de potencial nominal e sobrecarga de circuitos, tem que ter bastante cuidado com as ligações defeituosas nesse sistema para se evitar o curto-circuito e com isso o princípio de incêndio. Item 2. Isolamento defeituoso. Também tem que atentar com o sistema de isolamento desses circuitos e, ao se apresentar defeituoso, chama o eletricista de bordo, que fará de imediato o conserto e troca do isolamento, evitando-se assim o curto-circuito e o princípio de incêndio. Item 3. Conexões partidas ou desfeitas. Também outra causa de preocupação para os oficiais de náutico, principalmente o primeiro oficial de náutico, que é encarregado da estação GMDSS. Com essas conexões do sistema partida ou com defeito, chamar logo o eletricista de bordo, que fará logo do imediato o conserto e troca das conexões, evitando assim o curto-circuito e o princípio de incêndio. No compartimento das baterias, produção de oxigênio devido à falta de ventilação e sua própria ignição, como através de fumaça, que ao atingir a temperatura de ignição, entra em combustão. Método de contenção. Portas corta-fogo. No compartimento de bateria do sistema GMDSS, existe uma porta corta-fogo e de combate, que deve ser todo o tempo mantida fechada, para se evitar a entrada de gases explosivos no momento das operações do navio na área portuária. Método de detecção. Item 1. Observação. São utilizadas de maneira essencial quando necessário para manter constante vigilância individual de tripulante de serviço durante as operações do navio ou porto, ou do próprio oficial de serviço no passadiço durante a viagem ou fundeado. Principais acessórios. Item 1. Extintor portátil de CO2 e de pó químico. A foto aí com o link do lado esquerdo, o extintor de PQS pressurizado para extinção de incêndio de classe B e C. Do lado direito, a carreta móvel de PQS pó químico com ampola propelente para extinção de incêndio classe B e C. Item é incêndio nos porões de carga e em contentores. Principais causas. Item 1. Cargas sujeitas a outro aquecimento e combustão espontânea, como carvão, granéis passíveis de liberar gases inflamáveis. Foi mostrado esse item aí anteriormente. Aqui o navio atracado por Boreste no porto, embarcando aí a carga com combustão espontânea.
houve aí um pequeno problema aí no sistema. Aguardar aí. Item 2. Perda da integridade das embalagens que contêm materiais explosivos, inflamáveis ou substâncias reativas. Ligue com foto de embalagens para o transporte de cargas e contentores com produtos perigosos no porto sujeitos a combustão espontânea. Item 3. Retenção de material oleosos por deficiência de limpeza e de vazamento de tanques. Geralmente, navios tanques petroleiros químicos e gaseiros, devido à sua natureza de carregar produtos combustíveis inflamáveis, há vazamento nos manifolds. São caixas contentoras de resíduos da desconexão dos mangotes das operações de carga e descarga no porto, que são coletados e através de válvulas de comunicação no convés, próxima a esses manifolds, os resíduos oleosos são enviados para os tanques de coleta desses produtos, que no porto são descartados para os tanques de resíduos oleosos em terra. Método de contenção: cobertura dos porões, estrutura, resistência do casco e etc. No navio que carregam cargas perigosas, existe legislação internacional específica para o carregamento e descarregamento desses materiais, que são os códigos da IMO, constante na Convenção SOLAS, chamados IMDG Code, que são para navios de cargas a granéis perigosas, o IMSDC, que são para cargas e embalagens perigosas, o IBC Code, que são para cargas inflamáveis e líquidas provenientes de petróleo, e o IGC Code, cargas de gases liquefeitos, e o NF Code, para cargas radioativas. Esses códigos, essas convenções, estão na página 401 a 411 do SOLAS. Dentro do EAED eu já coloquei lá o SOLAS para vocês pesquisarem, né? As páginas 401 e 411, que fala sobre essas convenções aí. Vamos dar uma lida por lá. Essa é pergunta de prova. Item 2. Uso de abafadores. Não são usados a bordo. Esses abafadores são empregados somente em incêndio em floresta, né? Tem um incêndio na floresta, os bombeiros chegam lá com aqueles, tipo, uma vassoura, mas é largo, né? E ficam batendo nas vegetações que estão pegando fogo e apagando o incêndio por abafamento lá. Item 3. Meios de extinção por controle remoto. Quer dizer, esse sistema detetor de incêndio com ativação remota para o combate ao incêndio por meio de sistema de espuma, CO2 ou pó químico, ou mesmo até água, como o sistema de sprinkler. Método de detecção: detetora de fumaça. Aí vemos aí de novo uma foto do link de hoje com o detetor de fumaça no teto aí. Sensora de temperatura. Também é um sistema SPI que serve para detectar com seu sensor a alta temperatura no local do sinistro, para que haja o acionamento imediato do sistema que utiliza a água para a extinção do fogo. Principais acessórios: sistema fixos como de água, espuma de grande expansão. É o sistema fixo CO2. Eu vou passar um vídeo. O sistema de fixo de CO2 sendo acionado na praça de mata.
vocês estão vendo aqui, essa fumaça toda aqui é o sistema fixo CO2 que foi acionado e os gases saindo pelos difusores que ficam nas anteparas da praça de máquina. Nesse momento aqui não pode ter ninguém na praça de máquina, toda a praça de máquina, o pessoal retirado antes de partida do sistema fixo CO2. Então, quando há um incêndio na praça de máquinas, o princípio de incêndio, quando não é controlado, o sistema de detetor de fumaça ou de calor da praça de máquinas aciona o sistema de alarme geral. Então, a brigada de incêndio, com o líder da brigada de incêndio e com a ordem do comandante, aciona o sistema fixo manualmente no local, no compartimento do sistema fixo ou à distância. Então existe uma caixa lá no convés principal do navio, na parte interna, próxima à entrada da praça de máquina, onde você abre a caixa, ela aciona o alarme da sirene e a luz estroboscópica aqui dentro da praça de máquina de acionamento do sistema. Então tem 30 segundos para as pessoas que estão aqui dentro sair da praça de máquina, que o sistema será acionado. Então, dentro dessa caixa existem 2 ampolas de 2 kg de CO2. Essas ampolas são acionadas e o gás vai até o compartimento de CO2, onde existe 115 garrafas, 105, vai depender do sistema, da marca do sistema, e vai acionar as garrafas através de 2 ampolas piloto de todo o sistema e abrir a válvula direcional que vai jogar esses gases para dentro da praça de máquina. Então esses gases vão ficar totalmente aqui na praça de máquina e vai apagar o incêndio pro abafamento. Aqui os gases saindo aqui do difusor da praça de máquina. Você deve estar se perguntando quem foi o maluco que filmou isso. Não foi maluco, ele estava com equipamento de combate a incêndio. É a máscara contra gases, né? Máscara autônoma. Então ele estava equipado com a máscara autônoma de ampola e com a câmera filmando aí. Item 2. Extintor portátil como de água, espuma, pó e CO2. Aí novamente o link aí com a foto do extintor de PQS pressurizado e o extintor de carreta de PQS com ampola propelente. Extintores móveis como os produtos de espuma, como os produtores de espuma, desculpa. Olá pessoal, me chamo Fabrício Nogueira e hoje vamos entender um pouco dos fundamentos envolvidos com o estudo do fogo e o seu comportamento. Sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. Nesse vídeo vamos começar vendo a diferença em um incêndio com móveis antigos e um incêndio com móveis novos. Logo depois vamos ver algumas definições essas básicas do fogo, definições de incêndio, triângulo do fogo, tetraedro do fogo e por último a gente vai passar por uma definição da pirólise, com um vídeo bem interessante que vocês vão perceber como o evento acontece na prática. A dinâmica do fogo na segurança contra incêndio teve o primeiro livro dedicado apenas em 1986 nos Estados Unidos. Considerado assim uma ciência muito nova. Além dos Estados Unidos, na vanguarda desse estudo, contamos com a International Association for Fire Safety Science, que também tem cerca de 30 anos. E a cada 2 anos essa associação se reúne em um congresso e divulgam trabalhos feitos por especialistas que se dedicam a estudar o fogo e o seu comportamento. Para dar
um exemplo de como o conhecimento do fogo é importante, eu vou começar contando uma história rápida de um amigo que é oficial do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Bem, ele foi responder um chamado de incêndio em um edifício no ano de 2006, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, numa avenida muito importante, numa avenida chamada República do Chile, no centro do Rio. No momento que ele chegou no prédio, logo pediu que cortasse a energia, sabe? Fez os procedimentos básicos de segurança. A brigada do prédio recebeu, passou todas as informações necessárias sobre o andar que estava acontecendo o sinistro. Ao chegar lá, ele verificou que o andar estava tomado de fumaça e ele não conseguiu observar a origem do fogo. Então ele detalhou que a sala era uma sala cheia de baias e computadores, com algumas salas fechadas por vidros temperados, sabe? Aquelas salas onde ficam os gerentes e diretores. A solução que ele deu foi quebrar alguma das janelas do pavimento para permitir a entrada de mais oxigênio para o fogo, que estava em estado de brasa. Dessa forma, seria possível visualizar a origem do fogo. E assim foi feito. Isolaram a área da parte de baixo do prédio e quebraram de forma estratégica 3 janelas. Então conseguiu perceber que o fogo estava em uma daquelas salas fechadas. Então não teve dúvida, se dirigiu ao local e deu início ao combate do fogo. Conseguiu extingui-lo rapidamente. O interessante é que o ponto marcante para ele nesse evento foi uma reclamação feita pelo chefe da brigada ao seu comandante sobre os vidros quebrados no dia seguinte. Agora observe que esse tipo de opção se fez necessário em determinados momentos. Se faz necessário em determinados momentos. Não é sair quebrando as janelas de forma indiscriminada. O que ele fez foi aplicar conhecimentos e técnicas já muito estudadas sobre o fogo. Vamos agora a gente vai ver um vídeo que chama bastante atenção por apresentar que o comportamento do fogo modifica ao passar dos anos. Neste caso, é possível observar grandes alterações causadas por uso de novas mobílias. Vamos lá então? Nesse vídeo nós temos a simulação de 2 salas, tá? Esse vídeo foi gravado em 2009 no laboratório americano chamado WERG. A primeira do lado direito, com móveis comprados em lojas de departamentos mesmo, móveis atuais em lojas de departamentos que a gente encontra hoje. Já do lado esquerdo nós temos uma casa antiga com móveis usados nos anos 50. Inclusive, quando ele apresentava esses dois ambientes aqui, ele falou que esse ambiente mais antigo foi montado mesmo com móveis comprados na vizinhança, em casas mais antigas, perguntavam quanto tempo que tinha. Muito interessante. Observe que a diferença mais marcante quando nós comparamos com o ambiente do lado direito, que são o ambiente moderno, com o ambiente antigo, nós no ambiente moderno temos uma presença muito grande de materiais sintéticos, com uma forte presença de polímeros mesmo, né, materiais sintéticos. No caso do lado esquerdo nós temos a presença muito forte de madeira pura, que a gente chama de madeira de lenha. Agora observe que nos dois pontos o incêndio teve início junto, da mesma forma, no mesmo ponto, tá? No primeiro momento, do lado direito, já percebe a presença de muita fumaça, mesmo não passando para os outros mobiliários, já a presença de muita fumaça. Olha aqui, 2 minutos, esse vídeo está andando um pouquinho mais rápido, mas perceba que em 2 minutos, olha o tamanho da fumaça, o tamanho do gás. Conseguimos perceber aqui a presença de muitas chamas, enquanto no outro lado, o plano ainda está neutro, você consegue ainda chegar com um baldezinho d'água e apagar esse princípiozinho de incêndio. No outro lado direito não, já saiu do controle. Aqui a gente já tem muito material caindo, material derretendo, um ambiente muito complicado já de acessar. Daqui a pouco vai começar a formar chamas dentro dessa fumaça. Aqui eu lembro, tem fumaças e gases aqui inflamáveis, que ao atingir certa temperatura já começa a pegar fogo. 3 minutos, aqui nada, olha aqui já como que tá. Já tá uma situação já completamente fora de controle. Começou a aparecer chamas dentro da fumaça. Nesse momento aqui, você vai perceber já a generalização do fogo. Olha, já aconteceu já a generalização do fogo ou flashover. Já ficou completamente fora de controle. É um comportamento aqui extremo do fogo. Não é porque pegou fogo, é porque todo o ambiente já pegou, já está lastrado, já generalizou um incêndio ali naquele ponto. Tá ok? No lado esquerdo, pessoal, ainda com 2 baldezinhos, digamos assim, a gente consegue apagar. Enquanto no lado direito, 3 minutos e 40 foram necessários para que alcançasse o flashover, um ambiente completamente tomado pelo incêndio.
Deixa eu passar um pouquinho mais rápido, que vocês vão perceber que o fogo aqui vai demorar para chegar lá no flashover. 25 minutos e ainda não chegou no flashover. 29 minutos e ainda está começando com cara de flashover com essa generalização do fogo que a gente chama. Já que já tem também, a gente não tem controle já sobre o material queimado, e a gente vai conseguir perceber que com 29 minutos e 40 segundos aqui, a gente vai, 29 minutos e 25 segundos, a gente vai conseguir chegar ao flashover. Para começar, uma pergunta básica: o que é fogo? A NBR 13860 define o fogo como processo de combustão caracterizado pela emissão do calor e luz. Nos Estados Unidos, a NFPA aponta como sendo um fenômeno oriundo da oxidação rápida, autossustentada, que pode ser acompanhado de fumaça ou chama, ou ambos. Agora, quando falamos em combustão, tem uma pequena diferença do fogo. A combustão é uma reação química que consiste na combinação de material combustível. Esse material combustível pode ser sólido ou líquido, com um comburente, que via de regra será o oxigênio contido no ar, que é ativado por uma fonte de calor. Essa reação irá iniciar uma transformação química que gera o fogo, e aí com a produção de mais calor propicia o prosseguimento dessa reação. Dessa forma entramos em um ciclo, a qual vamos chamar de reação química em cadeia. Uma ferramenta pedagógica importante, uma ferramenta importantíssima para entender o processo de combustão é o tetraedro do fogo. Apesar de ter o nome tetraedro, ele se apresenta como um triângulo. Deixa eu explicar como isso aconteceu. O triângulo do fogo é uma ótima forma de se explicar os meios de extinção do fogo. No triângulo do fogo, nós sabemos que possui três lados. Um lado é o comburente, que normalmente é o oxigênio. No outro lado nós temos o calor e no outro o combustível. Quando olhamos esse triângulo, fica fácil explicar para leigos com a retirada de apenas um dos lados, qualquer um dos lados, nós extinguimos o fogo. Mas aí veio a veio a escalada, posso chamar assim, escalada do uso do gás halon, que apareceu inibindo a reação química em cadeia. Deste modo, perceberam que além dos três lados do triângulo, havia necessidade que a reação química em cadeia se fizesse presente. Saímos então do triângulo do fogo e passamos para um tetraedro com uma cara de triângulo. Há outro ponto que costuma deixar dúvidas de definição mesmo, sabe? Que é a diferença entre incêndio e fogo. Em trabalho científico, Carrasco definiu que incêndio tem uma presença de forma simultânea de um combustível, de um comburente, de uma fonte de calor e uma reação química em cadeia não controlada. Já o fogo tem uma reação química em cadeia controlada, ou seja, um dos componentes se encontra sob controle. Um exemplo fácil de visualizar é o fogo lá do fogão, onde temos o controle da emissão do combustível, que apenas ao fechar uma válvula a gente cessa o fogo, a gente apaga o fogo. Dessa forma, o que vemos no fogão é o fogo e não o incêndio. Um ponto importantíssimo é perceber que a forma mais comum do fogo em um edifício é a queima de materiais sólidos, como madeira, plástico, tecidos e outros. Esse tipo de fogo é chamado de fogo classe A, onde se apresentam materiais que produzem brasas e deixam cinzas. Nesse caso, o agente mais utilizado será a água, pois atua diretamente sobre o calor, que é um dos lados lá do nosso triângulo, do nosso tetraedro do fogo, tá ok? Uma definição importante é da pirólise. A pirólise é uma transformação química que ocorre sobre um determinado material combustível sólido, causando a decomposição térmica desse material. Deixa eu apresentar agora uma parte de um outro vídeo. Observem, esse é um outro vídeo muito interessante, que através desse experimento a NST chegou a conclusões muito interessantes, as quais foram publicadas de forma de aviso ao público, do risco envolvido com o uso de pinheiros naturais novos, com boa hidratação, e compararam com pinheiros mais antigos, mais secos. Observe o risco apresentado pela velocidade de expansão do incêndio de uma árvore de Natal. Com menos de 40 segundos, o fogo já estava generalizado, já tomou conta de todo o ambiente. Devemos ficar atento ao tipo de material que escolhemos, não apenas para a árvore de Natal,
mas para todo o mobiliário de nossa casa. Agora, voltando para a questão da pirólise, que é o ponto que a gente está falando, você consegue observar ela bem claramente, de forma clara, de forma natural, acontecendo aqui sobre o sofá. Observe que as labaredas não têm contato, mas o aumento da temperatura faz com que aconteça aqui. Mesmo sem contato direto com o sofá, há um aumento da temperatura que vai decompondo o material do sofá, transformando e aumentando a quantidade de gases de combustível neste ambiente. Eu costumo apresentar sempre vídeos deste tipo aos meus alunos para que a percepção se transforme do que ele está vendo para uma lógica de atuação não só durante o combate, mas também para o seu dia a dia. Esta é a primeira parte do vídeo que tratou o tema estudo de fogo. Nesse momento vamos ficar por aqui. Na segunda parte vamos dar uma caminhada para entender um pouco mais dos fundamentos do comportamento do fogo. Então nesse vídeo vimos que o comportamento do fogo em materiais mais antigos não é o mesmo de hoje, principalmente por conta da modificação de materiais de nossa mobília. Vimos alguma definição do fogo, a definição da combustão, a importância pedagógica do triângulo do fogo, vimos o tetraedro do fogo, entendemos por que saiu de triângulo e passou para tetraedro, vimos que o fogo que mais vamos atuar em edifício será um fogo de classe A. E por último, aprendemos o que é pirólise. Assim finalizamos esse vídeo. Gostou? Dê um joinha e clique aqui para inscrever no nosso canal. Lembre-se de deixar o sino ativado para sempre que tiver novos conteúdos você será avisado. Lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Próxima aula, vamos passar para o item 1.4, falar de risco das cargas, precauções necessárias e estudo de caso aplicando os principais, risco das cargas, precauções necessárias e estudo de caso aplicando os princípios de sobrevivência. Obrigado, vamos aguardar a próxima aula.